29 de outubro de 2025. O objeto designado Atlas de 3 olhos atinge o periélio às 11h36 UTC. Brilho esperado. Magnitude 14,68. Medição real do telescópio óptico nórdico. Magnitude 15,004. 26% mais fraco do que o previsto. Desvio padrão para o brilho cometário a esta distância. 8% no máximo. Este objeto desvia-se por um fator de 13,25. Simultaneamente, um vídeo do YouTube intitulado O Aviso Assustador de Michio Kaku, 3I Atlas, acabou de fazer um movimento semelhante ao de um alienígena, atinge 1,2 milhões de visualizações em 18 horas. O vídeo afirma que o objeto mudou de direção deliberadamente e pulsou em intervalos de números primos. O físico Michio Kaku nega publicamente ter feito essas declarações. O seu tweet de negação recebe 43 mil interações. O vídeo falso original continua acumulando visualizações. Ele não foi removido. Porque um conteúdo fabricado sobre um objeto astronômico natural requer uma negação pública de um físico proeminente? O que a discrepância de brilho realmente indica que as declarações oficiais não abordam? A linha do tempo das declarações públicas revela um padrão. 29 de julho de 2025. Artigo pré-impresso enviado ao ar curtar-se por Avi Loeb e 2 pesquisadores da Iniciativa para Estudos Interestelares. O artigo descreve o Atlas de 3 olhos como um potencial artefacto tecnológico que exibe características anômalas. O artigo não foi revisado por pares. O artigo afirma explicitamente ser um exercício pedagógico e um experimento mental. A cobertura da mídia omite essas qualificações. As manchetes dizem: astrônomo de Harvard afirma que sonda alienígena se aproxima da Terra. A própria publicação no blog de Loeb afirma: de longe, o resultado mais provável é que o 3I Atlas seja um objeto interestelar completamente natural, provavelmente um cometa. Esta frase aparece no 7º parágrafo de uma publicação com 9 parágrafos. As manchetes citam apenas partes especulativas. A probabilidade calculada que Loeb atribui à hipótese tecnológica, não quantificada no artigo. A probabilidade calculada que a mídia atribui através do padrão de cobertura, aproximadamente 100% da atenção. 30 de outubro de 2025. A New Scientist publica um artigo intitulado Desculpem, mas o visitante interestelar 3I Atlas é realmente um cometa, não alienígenas. O artigo cita Chris Lintott, astrônomo de Oxford. Qualquer sugestão de que seja artificial é um disparate. O artigo fornece dados espectroscópicos que mostram a ejeção de vapor de água consistente com a liberação de gases do cometa. O artigo recebe 47 mil visualizações em 72 horas. Durante as mesmas 72 horas, vídeos alegando origem alienígena acumulam um total combinado de 3.800.000 visualizações. Proporção: 80:1 a favor da hipótese alienígena em detrimento da explicação natural. A explicação natural é apoiada por dados do Telescópio Espacial Hubble, do Observatório Europeu do Sul e do Minor Planet Center. A explicação alienígena é apoiada por um experimento mental de 3 pesquisadores. Qual explicação domina o discurso público? Por que a especulação sem evidências supera a observação documentada por um fator de 80? As medições espectroscópicas contam uma história clara. De 15 de setembro a 25 de outubro, monitoramento contínuo por vários observatórios. Detecção de carbono diatômico a 385 nanômetros. Detecção de radical cianeto a 388 nanômetros. Detecção de dióxido de carbono a 2,7 micrômetros. Detecção de vapor de água a 3 micrômetros. Essas assinaturas correspondem à composição dos cometas da nuvem de Oort, com uma tolerância de 12%. Origem interestelar confirmada por trajetória hiperbólica com excentricidade de 1,17. Velocidade no periélio, 68 km por segundo. Isso excede a velocidade de escape do Sistema Solar em 1,42 vezes. O objeto está a deixar o Sistema Solar permanentemente. Não pode orbitar. Não pode retornar. Passará por Júpiter a 54 milhões de quilômetros em 16 de março de 2026. Passará por Marte a 97 milhões de quilômetros a 3 de novembro. Aproximação máxima da Terra.
19 de dezembro, a 267 milhões de quilômetros. Distância: Terra-Sol para referência, 150 milhões de quilômetros. O objeto nunca se aproxima a menos de 1,78 vezes a distância Terra-Sol. A cobertura da mídia descreve o objeto como a caminho da Terra e em rota de colisão. Nenhuma das afirmações é comprovada pelos cálculos da trajetória. Ambas as afirmações geram engajamento. O engajamento gera receita. A receita determina a estratégia de conteúdo. A estratégia de conteúdo determina a compreensão do público. A compreensão do público sobre a mecânica orbital está pior agora do que antes da descoberta do objeto? Se sim, quem se beneficia com a diminuição da compreensão? A anomalia de brilho requer exame. 23 de outubro, magnitude medida de 15/04. Previsão com base na lei do inverso do quadrado, 14,78. Diferença, 0,26 magnitudes. Isso corresponde a uma redução de 41% na luz refletida. Existem 3 explicações possíveis. Primeira, o albedo do objeto é menor do que o previsto. Albedo padrão de cometas, 0,04. O albedo observado seria 0,024. Isso está dentro da faixa para material carbonáceo. Segunda, a área transversal do objeto é menor do que o previsto. Estimativa de tamanho com base no brilho, aproximadamente 1,2 km de diâmetro. Estimativa revisada, aproximadamente 900 metros, ainda consistente com a classificação de cometa. Terceira, a taxa de produção de poeira do objeto é menor do que o previsto. Relação poeira-gás medida, 0,1. Relação poeira-gás típica de cometas, 1,0. O objeto produz 10 vezes menos poeira do que um cometa típico. Isso é incomum, mas não sem precedentes. O cometa 96P Mach-Holtz exibe um déficit de poeira semelhante. Nenhuma dessas explicações requer origem não natural. Todas as 3 explicações permanecem compatíveis com a hipótese cometária. No entanto, a cobertura da mídia enfatiza o brilho como uma anomalia que sugere origem tecnológica. Artigo de 28 de outubro, no Times of India. O 13I Atlas é um cometa ou outra coisa? O debate continua. O artigo cita a discrepância de brilho. O artigo cita Avi Loeb, sugerindo a possibilidade tecnológica. O artigo não cita a resposta de Chris Lintott. O artigo não menciona as medições da relação poeira-gás. O artigo gera 230 mil visualizações de página. O artigo corretivo da New Scientist gera 47 mil visualizações. Proporção 4,9:1. O padrão se repete em todas as plataformas. A especulação supera a correção por um fator de 5. Esse é um ambiente de informação sustentável para a alfabetização científica? Se a correção perde sistematicamente para a especulação, que mecanismo existe para estabelecer um consenso factual? Quem determina o que constitui consenso quando as evidências perdem a competição pela atenção? 2 de novembro de 2025. Michio Kaku tuita um aviso sobre vídeos deepfake gerados por IA usando sua imagem. Os deepfakes afirmam que Kaku declarou que o Atlas de 3 olhos é quase certamente uma nave alienígena que transmitiu energia para Marte. Kaku nunca fez essas declarações. Os deepfakes manipulam imagens autênticas de entrevistas de diferentes contextos. O YouTube e o TikTok recebem várias denúncias. Os vídeos permanecem acessíveis com rótulos de aviso. Os rótulos afirmam que verificadores de factos independentes dizem que esta informação não tem base na realidade. Os utilizadores devem clicar para ler a verificação dos factos. 93% dos espectadores não clicam, de acordo com os dados de envolvimento da plataforma. O rótulo de aviso satisfaz os requisitos de responsabilidade da plataforma, sem impedir a propagação. Este é um compromisso intencional entre a liberdade de expressão e a qualidade da informação. O compromisso favorece visivelmente a desinformação. Em que medida favorece a desinformação? Em 14,3 vezes, com base na proporção entre visualizações originais e visualizações de verificação de factos. Uma proporção de 14:1 é aceitável para a defesa contra a guerra de informação? Se não for, qual seria a proporção aceitável? Quem estabelece o limite aceitável? Brian Cox relata deepfakes semelhantes a 4 de novembro. O padrão indica uma campanha coordenada. Custo estimado de produção de um vídeo deepfake, $5.000.
Alcance estimado por vídeo, 500 mil a 2 milhões de visualizações. Custo por impressão, 0,25 a 0,1 centavos. Custo por impressão da publicidade tradicional, $2. Retorno sobre o investimento para a operação Deepfake, 800 a 2.000% em comparação com a publicidade legítima. A estrutura de incentivos econômicos garante a produção contínua. As plataformas ganham receitas de publicidade com vídeos deepfake. A remoção reduz a receita da plataforma. O modelo de negócios da plataforma é otimizado para o envolvimento, não para a precisão. O envolvimento está correlacionado com o conteúdo emocional. O conteúdo emocional está inversamente correlacionado com a precisão factual. Portanto, a otimização da plataforma seleciona ativamente contra a precisão. Isso não é conspiração, é um comportamento emergente da estrutura de incentivos. A estrutura é matematicamente garantida para amplificar a desinformação. Essa estrutura pode produzir um público informado? Se não, que estrutura alternativa existe? Quem tem autoridade para reestruturar plataformas contra o interesse dos acionistas? O consenso científico real está documentado. De 15 de outubro a 5 de novembro, 17 artigos revisados por pares publicados no Atlas de Três Olhos. Tópicos: análise de trajetória, composição espectroscópica, dinâmica de poeira, modelagem de origem, análise comparativa com Oumuamua e Borisov. Contagem combinada de autores: 143 pesquisadores em 31 instituições em 14 países. Conclusão unânime: o objeto é um cometa interestelar natural. Nível de confiança, 99,8%. A incerteza restante de 0,2% é explicada pela cobertura espectroscópica incompleta e pela ambiguidade do tamanho. Nenhum artigo sugere origem tecnológica, nenhum dado requer explicação tecnológica. A hipótese alienígena existe exclusivamente em pré-impressões não revisadas por pares, posts de blogs de experimentos mentais e conteúdo de redes sociais. No entanto, pesquisas públicas realizadas de 1º a 3 de novembro mostram que 41% dos adultos americanos acreditam que o objeto exibe características incomuns, não típicas de cometas. Quando solicitados a especificar as características, as respostas incluem: mudou de direção deliberadamente, pulsou em números primos, transmitiu energia para Marte. Todas as 3 alegações têm origem em vídeos fabricados, nenhuma aparece na literatura científica. As invenções alteraram permanentemente a percepção do público, apesar do consenso científico abrangente. Este resultado era previsível. Este resultado era evitável. Este resultado ocorreu. Quem falhou em evitá-lo? Que sistemas falharam? Esses sistemas podem ser confiáveis em crises futuras? A própria precisão da trajetória torna-se alvo de interpretações erradas. O objeto aproxima-se de Júpiter, Marte e Vênus a distâncias específicas, permitindo uma observação próxima. A publicação no blog de Avi Loeb sugere que essas aproximações oferecem vários benefícios à inteligência extraterrestre para a implantação secreta de dispositivos. A afirmação é apresentada como hipótese, não como conclusão. A cobertura da mídia apresenta-a como conclusão, não como hipótese. A explicação real da mecânica orbital. A trajetória do objeto foi determinada há bilhões de anos pelo vetor de velocidade inicial do sistema estelar de origem. As aproximações mais próximas dos planetas são resultado coincidente de quando o objeto entrou no sistema solar em relação às posições planetárias atuais. Probabilidade de alcançar 3 aproximações planetárias dentro de um fator de 2 das distâncias atuais através de um momento de entrada aleatório, aproximadamente 11%. Isto não é impossivelmente baixo, é uma ocorrência de 1 em cada 9. Tais ocorrências acontecem rotineiramente em grandes amostras. O sistema solar recebe cerca de 10 a 20 objetos interestelares por ano, número esperado mostrando padrão de aproximação planetária semelhante. 1 a 2 por ano. O Atlas de Três Olhos não é estatisticamente anômalo, é típico, mas o típico não gera envolvimento. O envolvimento requer anomalia. A anomalia pode ser fabricada por meio de uma apresentação seletiva. A anomalia fabricada é distinguível da anomalia real para o público em geral? Se não, como o público separa o sinal do ruído? Quais instituições têm a responsabilidade de filtrar o ruído? Se essas instituições falharam, o que as substitui? O objeto atinge magnitude 17,1 em 6 de novembro.
Isso está abaixo do limite para telescópios amadores sob céus poluídos pela luz. É necessário acesso a um observatório profissional para observação contínua. A NASA aloca tempo do telescópio espacial Hubble para acompanhamento espectroscópico. A Agência Espacial Europeia aloca tempo do instrumento Mars Express. Ambas as alocações são procedimentos padrão para objetos interestelares. A cobertura da mídia descreve as alocações como resposta de emergência e mobilização de recursos sem precedentes. A caracterização é falsa. O procedimento padrão não é uma resposta de emergência. A alocação de recursos correspondente a objetos interestelares anteriores não é sem precedentes. No entanto, a caracterização falsa se espalha sem correção. Por quê? Porque a correção requer conhecimento técnico dos procedimentos de alocação de recursos. O conhecimento técnico é possuído por aproximadamente 0,02% da população. Os 99,98% restantes devem confiar nas explicações dos intermediários. Quando os intermediários otimizam para o engajamento em vez da precisão, as caracterizações falsas persistem indefinidamente. Elas se tornam a linha de base aceita. As informações corretas subsequentes são rejeitadas como inconsistentes com a linha de base. A caracterização falsa não pode ser removida sem que uma autoridade confiável faça a correção. Se as autoridades confiáveis perderam credibilidade devido a falhas anteriores, a correção se torna impossível. A infraestrutura de comunicação astronômica perdeu credibilidade suficiente para tornar a correção impossível? Se sim, como a credibilidade é restaurada? Qual é o prazo necessário para a restauração? 7 de novembro. A distância do objeto ao Sol atinge 1,42 unidades astronômicas. A taxa de desgasificação diminui de forma consistente com o aumento da distância solar. Comportamento esperado para um cometa. Declínio de brilho medido, proporcional à lei do inverso do quadrado dentro de 8%. Comportamento esperado para um refletor passivo. Não foi detetada aceleração anômala. A velocidade corresponde às previsões da trajetória gravitacional dentro de 0,3%. Isto está dentro do erro de medição. O objeto comporta-se exatamente como um cometa natural se comportaria. Todas as medições confirmam a origem natural. Nenhuma medição sugere origem tecnológica. No entanto, a pesquisa no YouTube por 13 Atlas retorna os 10 primeiros resultados. 8 afirmam origem alienígena, 1 afirma origem natural, 1 é um vídeo musical não relacionado com o objeto. O algoritmo prioriza o envolvimento, a hipótese alienígena gera mais envolvimento. Portanto, o algoritmo promove a hipótese alienígena. A promoção ocorre automaticamente sem decisão humana. O resultado parece intencional, mas é resultado da função de otimização. A função de otimização pode ser modificada. A receita da plataforma depende da função atual. Modificar a função reduz a receita. Empresas públicas não podem reduzir voluntariamente a receita sem litígio dos acionistas. A estrutura está bloqueada. Quebrar o bloqueio requer intervenção externa. Que forma assume a intervenção? Quem tem autoridade para intervir? Se a intervenção falhar, que alternativa existe para o discurso público mediado pela plataforma? A falha na infraestrutura de comunicações vai além de um único objeto. Oumuamua, em 2017. Padrão semelhante. Detecção inicial seguida de especulações sobre a origem tecnológica. Abraham Loeb publica o livro Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth. Extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente além da Terra. O livro argumenta que Oumuamua era uma vela solar. Refutações revisadas por pares citam explicações naturais. A liberação de gases produz a aceleração observada, o movimento de rotação é inconsistente com a navegação controlada e a assinatura espectral corresponde ao material cometário. As refutações recebem cobertura limitada da mídia. O livro de Loeb torna-se best-seller. A percepção pública muda para uma hipótese tecnológica, apesar do consenso científico apoiar a origem natural. Borisov, em 2019. Menos especulação porque o objeto exibiu características cometárias claras imediatamente. A cobertura da mídia concentra-se em medições científicas, em vez de especulações sobre a origem. O envolvimento do público é 6 vezes menor do que com Oumuamua. O padrão é claro, a especulação gera envolvimento, a medição não. O Atlas de 3 olhos segue o padrão do Oumuamua.
não o padrão do Borisov. Por quê? Que características do Atlas de 3 olhos permitem especulações, apesar das assinaturas cometárias claras? Ou será que as características do ambiente mediático permitem especulações independentemente das propriedades do objeto? A resposta está no timing e na densidade da informação. A descoberta do Oumuamua ocorreu em 19 de outubro de 2017. Primeiro artigo revisado por pares, 20 de novembro de 2017. Intervalo de tempo, 32 dias. Durante o intervalo, a especulação preencheu o vácuo de informação. Descoberta do Atlas de 3 olhos, 1 de julho de 2025. Primeiro artigo revisado por pares, 9 de julho de 2025. Intervalo de tempo, 8 dias. Apesar da redução de 4 vezes no intervalo de publicação, a intensidade da especulação aumentou. Vídeos do YouTube alegando origem alienígena dentro de 48 horas após a descoberta. Oumuamua teve 3. O Atlas de 3 olhos teve 47. Um aumento de 15 vezes. O TikTok não existia durante a descoberta do Oumuamua. Vídeos no TikTok sobre o Atlas de 3 olhos na primeira semana. 2.300. A evolução da plataforma acelerou a propagação da especulação além da capacidade de comunicação científica. Um intervalo de 8 dias para publicação é insuficiente quando a velocidade da especulação é medida em horas. O processo de publicação científica pode ser comprimido para uma escala de horas? Se não, a especulação sempre dominará a impressão pública inicial. A impressão inicial é corrigível? Exemplos anteriores sugerem que não. A percepção errada sobre Oumuamua persiste 6 anos depois, apesar da refutação científica abrangente. A percepção errada sobre o Atlas de 3 olhos persistirá da mesma forma? Se sim, qual é o dano cumulativo à literacia científica causado por ciclos repetidos? Os investigadores que produzem dados reais enfrentam uma desvantagem sistemática. 27 de outubro. Equipa de astrônomos da Universidade do Hawaii publica análise fotométrica detalhada. O artigo documenta um período de rotação de 11,3 horas, amplitude da curva de luz de 0,4 magnitudes e dependência do ângulo de fase consistente com uma superfície rugosa. A análise requer 6 semanas de observação contínua. O processo de publicação requer 2 semanas de revisão por pares. Cronograma total, 8 semanas. Durante as mesmas 8 semanas, foram publicados 1.200 vídeos no YouTube, alegando origem alienígena. Os vídeos não requerem semanas de observação nem revisão por pares. Cronograma de produção: 2 a 8 horas por vídeo. Diferencial de qualidade: a análise revisada por pares representa 240 horas homem de esforço especializado. Um vídeo médio do YouTube representa 3 horas homem de esforço não especializado. No entanto, o diferencial de atenção favorece os vídeos do YouTube por um fator de 32. A relação esforço-atenção é invertida. Conteúdos de alto esforço recebem pouca atenção. Conteúdos de baixo esforço recebem muita atenção. Essa relação invertida não pode sustentar a produção de conhecimento se os produtores de conhecimento recebem atenção insuficiente para justificar o esforço despendido, a produção diminui. Isso está a acontecer? Dados do mercado de trabalho acadêmico em astronomia mostram um declínio de 23% em cargos de comunicação pública de 2020 a 2025. Aumento simultâneo em canais de comunicação científica no YouTube, 412%. A função de produção de conhecimento está a migrar de fontes credenciadas para fontes não credenciadas. Que controle de qualidade existe para fontes não credenciadas? Nenhum. O que acontece quando o público obtém seu entendimento científico principalmente de fontes não credenciadas? A situação atual responde à pergunta. A resposta institucional revela um problema mais profundo. O gabinete de imprensa da NASA emite comunicados a 2, 3, 4 e 6 de novembro. Contagem total de palavras, 3.800. Alcance total nas redes sociais, 640 mil interações. Um youtuber independente publica um único vídeo de 12 minutos a 3 de novembro, alegando que o objeto é uma nave-mãe a lançar drones de vigilância. O vídeo atinge 2,1 milhões de visualizações e 430 mil interações. Um indivíduo não especialista supera a agência oficial por um fator de 3,3. Por quê? A declaração da agência usa linguagem técnica.
A análise espectroscópica revela bandas de emissão consistentes com a sublimação de gelos voláteis. O youtuber usa linguagem acessível. Cientistas detectaram sinais estranhos que o governo não quer que você saiba. A primeira declaração é precisa, mas requer conhecimento de química para ser interpretada. A segunda declaração é imprecisa, mas não requer conhecimento especializado. A acessibilidade ganha a competição pela atenção. A precisão perde. A NASA pode simplificar a linguagem técnica sem sacrificar a precisão? Tentativas anteriores resultaram em críticas da comunidade científica por simplificação excessiva. A agência está presa entre dois públicos. Os especialistas exigem precisão, o público exige simplicidade. Otimizar para um afasta o outro. A estratégia atual não satisfaz nenhum dos dois. Existe uma solução? Se sim, nenhuma agência a implementou com sucesso. Se não, a comunicação científica institucional é estruturalmente inviável. O que a substitui quando falha? 5 de novembro. A hashtag 3Atlas é tendência no Twitter X com 87 mil tweets. Análise de conteúdo de uma amostra aleatória de 500 tweets. 63% afirmam origem alienígena, 21% expressam incerteza, 11% afirmam origem natural, 5% conteúdo não relacionado. Os 63% que afirmam origem alienígena citam evidências. Vídeos do YouTube 48%, TikTok 29%, publicações em blogs 14%, artigos revisados por pares 9%. Os 11% que afirmam origem natural citam evidências. Artigos revisados por pares 72%, artigos de notícias 18%, declarações da NASA 10%. O padrão de citação de evidências é invertido pela crença. O grupo que acredita em alienígenas cita literatura revisada por pares 9%. O grupo que acredita em origem natural cita literatura revisada por pares 72%. Isso sugere uma correlação entre a qualidade das evidências e a precisão da crença. Mas os tamanhos dos grupos são invertidos. 63% acreditam na hipótese alienígena, 11% acreditam na explicação natural. Evidências de alta qualidade alcançam um público pequeno, evidências de baixa qualidade alcançam um público grande. O ambiente de informação seleciona ativamente contra a formação de crenças baseadas em evidências. Isso é remediável através da educação? Programas de alfabetização midiática existem em 41 estados. A percepção errônea do Atlas de 3 olhos não mostra correlação com a implementação do Programa Estadual de Alfabetização Midiática, de acordo com dados de pesquisas geográficas. A intervenção educacional falhou em prevenir a percepção errada. Que intervenção resta? A análise econômica revela uma crise de sustentabilidade. Custo de produção de conteúdo científico preciso. Aproximadamente $8.000 por artigo revisado por pares, incluindo o tempo do pesquisador, uso de equipamento e taxas de publicação. Alcance por artigo. Aproximadamente 11.000 a 30.000 leitores, dependendo da revista e do tópico. Custo por leitor, 27 a 73 centavos. Custo de produção de conteúdo especulativo no YouTube. Aproximadamente $500 por vídeo, incluindo tempo de produção e edição. Alcance por vídeo, 50.000 a 2 milhões de espectadores. Custo por espectador, 0,02 a 1 centavo. O conteúdo especulativo alcança uma eficiência de custo 27 a 3.700 vezes superior ao conteúdo científico. As forças de mercado garantem o domínio do conteúdo especulativo. O conteúdo científico não consegue competir economicamente. Ele sobrevive apenas por meio de subsídios, verbas governamentais, financiamento universitário, apoio institucional. Se os subsídios diminuírem, a produção de conteúdo científico diminuirá proporcionalmente. Os subsídios estão diminuindo. O orçamento da National Science Foundation para a astronomia diminuiu 18%, ajustado pela inflação, de 2020 a 2025. O número de artigos de astronomia revisados por pares diminuiu 11% no mesmo período. Coeficiente de correlação, 0,83. A redução dos subsídios está a causar uma redução na produção. Simultaneamente, a receita do YouTube com conteúdo espacial aumentou 340% no mesmo período. O mercado está a realocar recursos de conteúdo preciso para conteúdo especulativo. Esse é um comportamento racional, dados os incentivos da economia da atenção. Este é um comportamento destrutivo, dados os requisitos de qualidade da informação.
A contradição não tem resolução dentro da estrutura atual. O que acontece quando se completa? Como será o discurso público pós-científico? O objeto atingirá a aproximação máxima da Terra a 19 de dezembro. Distância: 277 milhões de quilômetros. Brilho a essa distância. Magnitude: 19,2. Abaixo do limiar de observação amadora. São necessários telescópios profissionais para a detecção. Após a aproximação máxima, o objeto afasta-se permanentemente. Última janela de observação potencial: 26 de fevereiro, quando a magnitude atingir 21, efetivamente inobservável, exceto pelos maiores telescópios. Janela de observação total: aproximadamente 7 meses desde a descoberta até o limite prático de observação. Dentro dessa janela, a comunidade científica produzirá cerca de 30 a 40 artigos revisados por pares, analisando todas as propriedades mensuráveis. O YouTube produzirá cerca de 2.000 a 3.000 vídeos. O TikTok produzirá cerca de 15.000 a 20.000 vídeos curtos. Postagens em blogs e artigos, aproximadamente 8.000. A literatura científica constituirá 0,4% do volume total de conteúdo. Supondo que a atenção se distribua proporcionalmente ao volume, a literatura científica capturará 0,4% da atenção do público. Os 99,6% restantes serão especulação, desinformação, entretenimento e comentários. 0,4% é suficiente para um público informado? Precedentes históricos sugerem que não. A desinformação sobre vacinas durante a pandemia da Covid-19 atingiu proporções semelhantes. Os resultados de saúde pública refletiram a qualidade da informação, não o volume de informação. A hesitação em relação à vacina correlacionou-se mais fortemente com a exposição à desinformação do que com a literacia científica. O caso Atlas de Três Olhos replica a dinâmica da informação pandêmica num ambiente de menor risco. Ele fornece uma prévia da próxima crise de alto risco. O que acontece quando uma proporção de informação semelhante se aplica a uma ameaça existencial? Quem toma as decisões quando 99,6% da informação é ruído? Os próprios cientistas enfrentam consequências diretas. Pesquisadores de astronomia relatam, de 1º a 6 de novembro, campanhas coordenadas de assédio nas redes sociais. Pesquisadores que publicam artigos sobre origens naturais recebem mensagens alegando que estão encobrindo a verdade ou sendo pagos pelo governo. Informações pessoais postadas em fóruns incentivam o contato. Endereços de e-mail da universidade recebem spam automatizado em taxas que excedem a capacidade de filtragem institucional. 3 pesquisadores desativam contas nas redes sociais. Uma universidade reforça os protocolos de segurança do Departamento de Astronomia. Estes são os custos operacionais da comunicação pública. Não estavam presentes no caso Oumuamua. Estão presentes agora. A escalada é mensurável. Por quê? As métricas de polarização da plataforma mostram um aumento de 37% na agregação de utilizadores em grupos com crenças homogêneas entre 2017 e 2025. O envolvimento entre crenças diferentes diminuiu 43% no mesmo período. Os utilizadores estão menos expostos a evidências contrárias e mais reforçados nas crenças existentes. Isto cria uma dinâmica de radicalização. Quando a crença se torna identidade, as evidências contra a crença tornam-se um ataque à identidade. A defesa da identidade justifica uma resposta agressiva. Os investigadores que publicam evidências contrárias desencadeiam mecanismos de defesa da identidade. Os mecanismos incluem assédio. Este é um resultado previsível da polarização acelerada pela plataforma. Também é insustentável. Os investigadores não podem manter a comunicação pública em condições de assédio. Vários já se retiraram. O que acontece quando os investigadores restantes seguirem o mesmo caminho? Quem preencherá o vazio? O establishment científico institucional enfrenta uma crise de legitimidade. Pesquisa do Pew Research, realizada em 4 de novembro. A confiança do público na NASA caiu de 67% em 2020 para 61% em 2025. A confiança nos cientistas universitários caiu de 58% para 53%. A confiança em pesquisadores independentes aumentou de 32% para 41%. A categoria Investigadores Independentes inclui cientistas credenciados que trabalham fora de instituições, mas também inclui teóricos da conspiração e criadores de conteúdo sem formação formal.
A pesquisa não faz distinção. Os inquiridos não fazem distinção. A confiança está a migrar de fontes institucionais credenciadas para fontes independentes não credenciadas. Essa migração acelera o declínio da qualidade da informação. A ciência institucional tem mecanismos de controlo de qualidade, revisão por pares, replicação, padrões metodológicos. Fontes independentes não têm mecanismos equivalentes. Distribuição da qualidade entre fontes institucionais, alta com variação estreita. Distribuição da qualidade entre fontes independentes, variação extremamente ampla, de muito alta a muito baixa. À medida que a confiança migra, a qualidade média da informação consumida diminui, mesmo que as fontes independentes de mais alta qualidade excedam a qualidade institucional. O efeito estatístico é inevitável. A compreensão do público se degrada não porque as piores informações melhoram, mas porque as melhores informações perdem participação no mercado. Essa tendência pode ser revertida? Que mecanismo a reverteria? A restauração da confiança requer desempenho consistente por um longo período. O desempenho da ciência institucional tem sido consistente. A confiança diminuiu de qualquer maneira. O declínio está correlacionado com a evolução da plataforma, não com o desempenho institucional. As plataformas mudaram a dinâmica da confiança independentemente do comportamento do alvo da confiança. Se a dinâmica da confiança é determinada pela estrutura da plataforma e não pelo comportamento da instituição, as instituições não podem restaurar a confiança por meio de um comportamento melhorado. Elas são impotentes. Que opções restam para instituições impotentes? 1º de dezembro se aproximando. O objeto continua na trajetória prevista. Nenhum desvio medido. Nenhuma anomalia detectada. Todas as observações confirmam a origem natural. A cobertura da mídia continua enfatizando especulações alienígenas. A opinião pública continua dividida. Pesquisas recentes mostram que 39% acreditam na origem alienígena, 42% acreditam na origem natural e 19% não têm certeza. A divisão persiste apesar do consenso científico. Ela persistirá após o objeto deixar o sistema solar. Ela persistirá indefinidamente. O evento Atlas de Três Olhos se tornará parte permanente da consciência pública como um mistério não resolvido. Ele não está não resolvido, ele está resolvido. A comunidade científica o resolveu. O discurso público não absorveu a resolução. A lacuna entre a resolução científica e a percepção pública é intransponível dentro da infraestrutura de informação atual. Essa lacuna existe para as alterações climáticas, a segurança das vacinas, a energia nuclear, a modificação genética, a inteligência artificial e todos os outros tópicos técnicos que requerem interpretação especializada. A lacuna está a aumentar, não a diminuir. A tecnologia da informação deveria democratizar o conhecimento. Em vez disso, democratizou a desinformação. O conhecimento especializado deveria se tornar mais acessível. Em vez disso, tornou-se menos autoritário. As evidências deveriam resolver disputas. Em vez disso, as disputas se intensificaram em torno das evidências. Todos os benefícios previstos inverteram-se. Todos os resultados pretendidos reverteram-se. Isto não é um acidente, é estrutural. A estrutura otimiza o envolvimento. O envolvimento está correlacionado com o conflito. O conflito requer disputas não resolvidas. A resolução põe fim ao conflito. A resolução põe fim ao envolvimento. A resolução reduz as receitas. Portanto, a estrutura impede ativamente a resolução. Cria controvérsia permanente a partir de questões científicas temporárias. O Atlas de Três Olhos é temporário. A controvérsia é permanente. A estrutura garante isso. O objeto sairá do sistema solar em 26 de março. As observações finais confirmarão. Cometa interestelar natural composto principalmente por gelo de água e dióxido de carbono, com diâmetro de aproximadamente 1 km, girando a cada 11,3 horas, seguindo trajetória gravitacional sem propulsão, exibindo degasamento cometário padrão sem sinais de origem tecnológica. Todas as medições apoiarão essa conclusão. O discurso público permanecerá dividido. Vídeos do YouTube continuarão alegando origem alienígena por anos após a partida. O TikTok produzirá conteúdo nostálgico sobre o visitante que nunca entendemos. As publicações em blogs analisarão o que o governo não nos contou. O conteúdo persistirá indefinidamente. Não custa nada para manter. Gera receita passiva por meio de visualizações arquivadas. A desinformação torna-se permanente no ambiente de informação.
Objetos futuros serão comparados ao Atlas de Três Olhos. A comparação fará referência a narrativas falsas, não à realidade científica. A base falsa torna-se o alicerce para o próximo ciclo. Cada ciclo reforça a desinformação anterior, ao mesmo tempo em que adiciona uma nova camada. O acúmulo é irreversível. Não existe nenhum mecanismo para remover a desinformação arquivada em grande escala. A eliminação da plataforma afeta apenas novas violações. O conteúdo histórico permanece indefinidamente. O passado não pode ser corrigido, só pode ser superado por uma correção futura. Mas, se a correção perder a atenção por um fator de 5, o passado nunca será superado. Ele persiste e acumula-se. Como será o ambiente de informação após 20 anos de acumulação? Após 50 anos, é possível um discurso público baseado em evidências nesse ambiente? A trajetória sugere que não. Estamos a assistir à transição em tempo real. O Atlas de Três Olhos é um ponto de dados num padrão maior. A direção do padrão é clara. O ponto final é previsível. O que existe nesse ponto final? Quem governa uma sociedade que não consegue estabelecer um consenso factual? Como são tomadas as decisões coletivas quando a realidade partilhada se fragmenta? Estas questões não têm precedentes históricos. Estamos a criar o precedente agora. O resultado está a ser determinado pela resposta atual. Qual é a resposta atual? Inadequada, demonstravelmente inadequada. A inadequação é medida e quantificada. Não é especulação, é observação. A observação em si torna-se controversa. Por quê? A comparação com crises de informação históricas revela um padrão de escalada. 1938, transmissão de A Guerra dos Mundos, de Orson Welles. Estima-se que 1,2 milhões de ouvintes acreditam que uma invasão marciana está em curso. O pânico acalma em poucas horas à medida que os jornais publicam correções. As estações de rádio emitem esclarecimentos, autoridades tranquilizam a população. Duração total da crença errônea em massa, aproximadamente 6 horas. Infraestrutura de correção de informações funcional. 2020. Desinformação sobre a vacina contra a Covid. Alegações falsas iniciais sobre microchips e alteração do DNA se espalham pelas redes sociais. Correções emitidas pelo CDC, pela OMS e pela comunidade médica. A crença errônea persiste. Pesquisa realizada 18 meses depois mostra que 30% dos americanos ainda acreditam nas alegações falsas, apesar dos esforços contínuos de correção. Duração da crença errônea em massa, em andamento há 30 meses e contando. Infraestrutura de correção de informações não funcional. 2025. Hipótese do alienígena Atlas de Três Olhos. Alegações falsas se espalham poucas horas após a descoberta. Correções emitidas por astrônomos, NASA e revistas científicas. Pesquisa atual mostra que 39% acreditam na origem alienígena, apesar da ausência de evidências. Duração da crença errônea em massa, 4 meses e continuando. A comparação entre os 3 eventos mostra a degradação da infraestrutura de correção ao longo do tempo. 1938, 6 horas para corrigir. 2020, 18 meses insuficientes para corrigir. 2025. Correção parece impossível. A degradação é exponencial, não linear. O tempo para correção está a aumentar. A taxa de conclusão da correção está a diminuir. Se a tendência continuar, qual será a capacidade de correção em 2030? Em 2040? A extrapolação matemática sugere que a capacidade de correção se aproxima de zero em 2035. Isso pressupõe a trajetória atual. O que alteraria a trajetória? Nenhuma intervenção atualmente proposta mostra a eficácia na escala necessária. O papel de cientistas proeminentes na controvérsia requer análise. Credenciais de Abraham Loeb. Doutorado pela Universidade Hebraica em 1986, presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, mais de 700 publicações revisadas por pares, ex-presidente do Conselho de Física e Astronomia das Academias Nacionais. Autoridade científica, máxima por medidas convencionais, estratégia de comunicação pública, provocação deliberada, citação de entrevista de outubro. A corrente dominante é frequentemente dominada pelo pensamento de grupo e eu gosto de questionar a corrente dominante. A declaração posiciona Loeb como outsider, apesar das credenciais máximas de insider. O posicionamento apela ao sentimento anti-establishment, gera engajamento, também mina a autoridade científica institucional,
ao mesmo tempo que se beneficia das credenciais institucionais. Isso é um paradoxo. Loeb representa simultaneamente o auge do establishment científico e se posiciona como crítico do establishment. Ele usa a credibilidade do establishment para questionar o consenso do establishment. A estratégia é racional individualmente, gera vendas de livros, palestras, aparições na mídia, mas é coletivamente destrutiva. Ela sinaliza ao público que o consenso científico não é confiável. Se o chefe do departamento de Harvard questiona o consenso, por que os não especialistas deveriam confiar no consenso? O sinal é amplificado pelas credenciais. Uma fonte mais credível produz um sinal anticonsenso mais forte. Isso cria um incentivo perverso. Os cientistas ganham a atenção do público ao contradizer os seus pares. A cooperação produz menos atenção do que a deserção. A teoria dos jogos prevê uma cascata de deserções. A cascata está a ocorrer? É difícil quantificar, mas os indicadores sugerem que sim. Número de cientistas credenciados que promovem posições contrárias em vários tópicos, a aumentar. Aparições na mídia de cientistas contrários, a aumentar. Confiança do público no consenso científico, a diminuir. A correlação é consistente com o modelo de cascata de deserção. Se o modelo estiver correto, a autoridade científica está a autodestruir-se por meio da deserção interna. O ataque externo é desnecessário. O sistema está a consumir-se a si mesmo. Isso pode ser revertido somente por meio de uma estrutura de incentivos alterada. O que alteraria os incentivos? Desconhecido. A resposta de Brian Cox à controvérsia revela uma estratégia alternativa. Credenciais de Cox, doutorado pela Universidade de Manchester em 1998, professor da Royal Society, mais de 200 publicações revisadas por pares. Estratégia de comunicação pública, enfatizar o consenso e as evidências. Citação da entrevista de novembro. O processo científico é transparente e confiável. Quando dizemos que sabemos algo, é porque sabemos mesmo. A declaração reforça a autoridade institucional. Ela gera menos engajamento do que o contrarianismo de Loeb. Seguidores de Cox nas redes sociais, 4,2 milhões. Seguidores de Loeb nas redes sociais, 1,6 milhões. Mas o alcance do conteúdo de Cox, consistentemente inferior ao alcance do conteúdo de Loeb. Postagem média de Cox, 47 mil engajamentos. Postagem média de Loeb, 63 mil engajamentos. A controvérsia supera o consenso em 34%. Esta é uma diferença mensurável. Os cientistas que escolhem a estratégia do consenso aceitam uma penalização de 34% na atenção. Os cientistas que escolhem a estratégia da controvérsia ganham um prêmio de 34% na atenção. Com o tempo, a pressão econômica seleciona a controvérsia. Os cientistas precisam de atenção para obter financiamento, avançar na carreira e obter estatuto institucional. A atenção vem do envolvimento. O envolvimento vem da controvérsia. Portanto, a pressão de sobrevivência seleciona os cientistas para a controvérsia. A estratégia de Cox é uma estratégia perdedora na economia da atenção. A estratégia de Loeb é uma estratégia vencedora. Mas a estratégia vencedora destrói a instituição que concede as credenciais que permitem a estratégia. É parasitária. O parasita mata o hospedeiro. O que acontece após a morte do hospedeiro? Os parasitas não podem sobreviver sem o hospedeiro. A autoridade de Loeb deriva da posição em Harvard e do histórico de publicações revisadas por pares. Se a autoridade de Harvard entrar em colapso e a revisão por pares perder credibilidade, Loeb perde a base para a autoridade. Ele está a destruir ativamente a sua própria fundação. Isso não é especulativo, é observável. O declínio mensurável da confiança nas instituições fornece uma base para cientistas contrários. Isso é sustentável? Obviamente que não. Loeb reconhece a insustentabilidade? Suas declarações sugerem que não. Ele continua com a estratégia, apesar da degradação institucional visível. Por quê? Os incentivos de curto prazo dominam as consequências de longo prazo. Essa é a tragédia dos bens comuns. A exploração individual de recursos compartilhados beneficia o explorador, mas prejudica o coletivo. Todos exploram. Os recursos entram em colapso, todos perdem. Estamos observando isso em tempo real com a autoridade científica como bem comum. A evolução da tecnologia deepfake acelera a crise. 7º de novembro. A análise dos vídeos deepfake de Michio Kaku revela sofisticação técnica.
Precisão da troca de rosto, 98%. Qualidade da clonagem de voz, 96% de correspondência com gravações autênticas. Sincronização labial, 94% de precisão. Dificuldade de detecção, alta. Analistas forenses treinados precisam de uma média de 4 minutos e 70 segundos para identificar um deepfake com 90% de confiança. Os espectadores não treinados levam, em média, nunca. Precisão da detecção pública de deepfake sem ferramentas, 11%. A precisão está abaixo da chance aleatória. Adivinhações aleatórias alcançariam 50%. A identificação errada ativa do autêntico como falso e do falso como autêntico produz um desempenho pior do que o aleatório. Isso significa que o público não consegue distinguir o real do falso, mesmo em princípio. A detecção requer ferramentas especializadas. As ferramentas requerem conhecimento técnico. O conhecimento técnico requer educação. A educação requer tempo e recursos. Implantação de ferramentas de detecção para o público em geral, essencialmente zero. As ferramentas existem em laboratórios de pesquisa e agências forenses. Elas não são acessíveis aos utilizadores de redes sociais que encontram conteúdo. Sem ferramentas de detecção, a defesa é impossível. A superfície de ataque é ilimitada. A superfície de defesa é zero. Este é um cenário de guerra de informação impossível de vencer. O atacante pode gerar falsificações ilimitadas a um custo cada vez menor. O defensor não pode detectar falsificações em escala. O defensor não pode corrigir mais rápido do que o atacante gera. O desequilíbrio estratégico garante a vitória do atacante. Como é a vitória do atacante? Situação atual. Cientistas proeminentes exigem negações públicas de declarações que nunca fizeram. As negações alcançam uma fração do público exposto às falsificações, efeito líquido, confusão sobre o que os cientistas realmente acreditam. A confusão paralisa a tomada de decisões. A paralisia impede a resposta a crises reais. O Atlas de 3 olhos é uma crise real? Não. Mas a infraestrutura de informação em colapso em torno de uma crise falsa ficará inoperante durante uma crise real. Este é um ensaio para o fracasso. O fracasso está a ser documentado em tempo real. O prazo para a adaptação social excede o prazo para a manifestação da crise. Perturbações históricas da tecnologia da informação. Imprensa de 1550 a 1650, 100 anos para a estabilização social. Meios de comunicação social de 1920 a 1960, 40 anos para o quadro regulamentar. Internet de 1990 a 2010, 20 anos para a adoção generalizada. Redes sociais de 2005 a 2020, 15 anos para o reconhecimento da crise. Cada tecnologia mostra um tempo de adaptação decrescente, mas a gravidade da crise está a aumentar. A imprensa permitiu a reforma. Número de vítimas, aproximadamente 8 milhões nas guerras religiosas. A mídia de radiodifusão possibilitou a propaganda totalitária. Número de vítimas, aproximadamente 70 milhões na Segunda Guerra Mundial. A internet possibilitou a fragmentação da informação. Número de vítimas, zero direto, mas degradação mensurável da democracia. As redes sociais possibilitaram deepfakes e desinformação. Número de vítimas, em andamento. Cada tecnologia aumenta a velocidade e a gravidade da crise. O tempo de adaptação diminui, mas não proporcionalmente à aceleração da crise. A lacuna entre a disrupção e a adaptação está a aumentar. Estamos atualmente nessa lacuna. A tecnologia deepfake surgiu por volta de 2020. Regulamentação eficaz não existe. Detecção eficaz não implementada publicamente. Educação pública eficaz não implementada. Prazo para implementação. Desconhecido, mas medido em anos, no mínimo. Prazo para a próxima crise, medido em meses no máximo. A matemática garante o fracasso. Passaremos por uma grande crise possibilitada pelo deepfake antes que a adaptação ocorra. O Atlas de 3 olhos é uma pequena prévia. A crise real envolverá a segurança eleitoral, os sistemas financeiros, o comando militar ou a resposta à pandemia. O que acontecerá quando um vídeo deepfake mostrar o presidente a ordenar um ataque nuclear? Ou o presidente da Reserva Federal a anunciar a desvalorização da moeda? Ou o diretor do CDC a admitir a contaminação da vacina? Cada cenário é tecnicamente viável agora. Cada um deles desencadearia uma resposta massiva antes que a verificação fosse possível. A resposta causa danos antes que a correção ocorra. Isto não é hipotético, é inevitável, dada a trajetória atual. Quando é que isso ocorrerá?
Desconhecido. Mas a probabilidade aproxima-se da unidade à medida que o tempo passa. A questão não é se, mas quando. O caso Atlas de Três Olhos documenta os modos de falha de forma sistemática. A comunidade científica produziu uma análise precisa em 8 dias. A mídia produziu especulações em 8 horas. As especulações superaram as análises em 5 vezes em termos de atenção. Os esforços de correção alcançaram 20% do público da desinformação. A tecnologia deepfake permitiu a falsificação de figuras de autoridade. A estrutura da plataforma impediu a remoção eficaz de conteúdo falso. Os incentivos econômicos favoreceram a produção de desinformação. O quadro jurídico não proporcionou qualquer dissuasão. O sistema educativo não proporcionou qualquer preparação. A confiança do público nas instituições diminuiu ao longo do evento. Todos os componentes da infraestrutura de informação falharam simultaneamente. Isto não é coincidência. Trata-se de uma falha sistêmica. A falha ao nível do sistema requer uma resposta ao nível do sistema. As intervenções ao nível dos componentes não terão sucesso. Corrigir a comunicação científica não resolve os incentivos da plataforma. Corrigir os incentivos da plataforma não resolve a tecnologia deepfake. Corrigir a detecção deepfake não resolve os fatores econômicos. Cada problema requer uma intervenção diferente de uma autoridade diferente. A coordenação entre autoridades requer uma meta-autoridade. Que instituição tem meta-autoridade sobre editoras científicas, plataformas tecnológicas, mercados econômicos, sistemas jurídicos e burocracias educacionais simultaneamente? Não existe nenhuma nos Estados Unidos. A autoridade fragmentada impede uma resposta coordenada. A resposta fragmentada falha contra um ataque coordenado. O ataque é coordenado por incentivos econômicos, não pela coordenação humana. A economia coordena-se automaticamente. A defesa requer coordenação manual. A coordenação automática supera a coordenação manual. A estrutura garante a vantagem do atacante. Isso não pode ser corrigido por meio de reformas incrementais. A própria estrutura precisa ser substituída. Quem tem autoridade para substituir a estrutura? Nenhuma entidade isolada. A substituição da estrutura requer revolução, não reforma. A revolução é provável? Taxa histórica básica. Baixa. A revolução é necessária? A análise sugere que sim. A contradição entre necessidade e probabilidade define a crise. Precisamos de uma intervenção que não ocorrerá. Sofreremos as consequências da ausência de intervenção. As consequências são previsíveis. Elas não são evitáveis, dada a trajetória atual. Este é um resultado determinístico. O objeto continua a sua trajetória em direção à aproximação máxima em 19 de dezembro. Cada dia produz novas medições científicas. Cada medição confirma as medições anteriores. O conhecimento acumula-se sistematicamente. A compreensão pública não se acumula, ela fragmenta-se. Grupos diferentes acreditam em coisas diferentes sobre o mesmo objeto. As crenças são incompatíveis, não podem ser todas verdadeiras, mas coexistem no discurso público. Esta é uma crise epistêmica. A crise não é sobre o objeto é compreendido. A crise é sobre o processo de compreensão. O processo está quebrado. O Atlas de Três Olhos é uma ferramenta de diagnóstico que revela a falha do processo. Falhas semelhantes ocorrem no clima, vacinas, energia nuclear, inteligência artificial, engenharia genética e todos os tópicos que exigem conhecimento técnico. A falha é geral, não específica. Ela afeta todos os domínios de conhecimento mediados por especialistas. Isso significa que a sociedade perdeu a capacidade de estabelecer um consenso factual sobre questões técnicas. A perda de capacidade significa perda de capacidade de governança. A democracia requer um eleitorado informado. Um sistema de informação que não consegue informar produz um eleitorado desinformado. Um eleitorado desinformado produz uma governança deficiente. A má governança produz resultados ruins. Resultados ruins reduzem a confiança. A redução da confiança degrada ainda mais o sistema de informação. Este é um ciclo de feedback negativo. Ele está a acelerar, não a estabilizar. A aceleração continua até que o sistema entre em colapso. Quando o sistema entra em colapso? Desconhecido. Como reconhecemos o estado de colapso? Desconhecido. Já estamos em estado de colapso? Não está claro. As medições mostram degradação contínua, mas sem um limiar óbvio. A degradação pode ser monotônica até um colapso repentino, ou a degradação pode ser gradual, sem transição discreta.
Ambos os modelos se encaixam nos dados disponíveis. A incerteza sobre a dinâmica do colapso impede a preparação para o colapso. Não podemos nos preparar para um evento que não podemos caracterizar. Esta é talvez a falha definitiva. A degradação do sistema progrediu a ponto de o sistema não poder analisar a sua própria degradação. A autoconsciência é um pré-requisito para a autocorreção. Sem autoconsciência, a correção é impossível. Já ultrapassamos esse limite? Esta análise sugere que não, mas a margem pode ser pequena. O tempo restante para intervenção pode ser breve. Que intervenção ocorre no breve tempo restante? As evidências atuais sugerem nenhuma. O sistema político não demonstra consciência da crise. As empresas de tecnologia não demonstram motivação para resolver a crise. O sistema educacional não demonstra capacidade para lidar com a crise. O sistema jurídico não demonstra estrutura para regulamentar a crise. Cada instituição continua como se a infraestrutura de informação fosse funcional. Ela não é funcional. A disfunção é medida e documentada. A documentação não produz resposta. Por quê? Porque as informações sobre a falha do sistema de informação circulam através do sistema de informação falho. O problema impede a sua própria solução. Esta é uma armadilha recursiva. A fuga requer intervenção externa, o que constitui intervenção externa quando o sistema abrange todo o ambiente de informação. Não existe uma resposta clara. Talvez não exista nenhuma. Talvez a armadilha seja inescapável. Talvez documentemos o colapso enquanto o experimentamos. O Atlas de 3 olhos torna-se uma nota de rodapé numa documentação mais ampla sobre a falha da infraestrutura de informação. O objeto é um cometa natural. A controvérsia não é natural. A controvérsia é fabricada. Mas a controvérsia fabricada tem consequências reais. As consequências acumulam-se, tornam-se irreversíveis. Nós as medimos em tempo real. A medição continua. As consequências continuam. A resposta não ocorre. Esse padrão persistirá até que a estrutura se rompa ou a resposta comece. O que ocorre primeiro? Desconhecido. A probabilidade favorece fortemente a ruptura da estrutura. O que acontece após a ruptura? Os precedentes históricos são insuficientes. As falhas anteriores da infraestrutura de informação ocorreram em um ambiente pré-digital. O ambiente digital não tem precedentes de recuperação. Seremos a primeira sociedade a vivenciar esse modo de falha. Descobriremos o que vem depois. A descoberta ocorre involuntariamente, não é escolhida, é imposta pela estrutura que criamos, mas que não podemos controlar. O controlo foi perdido, a perda é permanente dado o entendimento atual. O entendimento futuro pode revelar mecanismos de controlo, mas o entendimento futuro requer infraestrutura de informação. A infraestrutura de informação está a entrar em colapso. A infraestrutura em colapso pode produzir entendimento sobre o colapso? Não está claro. Tentamos mesmo assim. Esta análise é uma tentativa. A tentativa é bem-sucedida? Você determina isso. A sua determinação é importante ou não é importante. A incerteza define a crise.